E a ênfase que eu queria dar hoje, através do texto, é sobre decisões. O capítulo 13 começa assim. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Aparece aqui Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tinha mais 2 irmãos. Um irmão tinha falecido já. E o Ló é o filho desse irmão. Então, quando ele sai da terra natal, ele leva esse sobrinho, né, que não tinha pai mais. Então, eles caminham toda essa trajetória juntos. Em 2 Pedro, fala assim, Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ou seja, ele conhecia o Deus de Abraão, provavelmente Abraão deve ter compartilhado bastante sobre o chamado, sobre o que Deus falou. Ele provavelmente acompanhou todo o culto, toda a adoração que Abraão fez. E aí, os 2 agora se tornaram muito ricos. A gente viu e leu agora. E aí fala, e não podiam morar os 2 juntos, na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Em que região eles se encontravam? A gente viu nos versos anteriores que eles estavam na região entre Ai, Betel e Ai. Ali é uma região montanhosa. Então, a gente pode imaginar, na região montanhosa não tem muita água, né? Não tem muita vegetação. E, além disso, tem outros povos ali morando junto. Tem cananeus, ferezeus. Então, eles têm que, além de ter muito gado, ter muita gente para sustentar, ainda tem que dividir a terra com outras pessoas. E aí, acontece a briga entre os pastores. Provavelmente, né, é uma luta. Tem que sair cedinho para pegar a melhor terra ali para os gados. E aí, antes que se agravasse a briga e a relação de Abraão e Ló ser comprometida, Abraão toma a decisão. Então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Decide antes que eles briguem, antes que toda a caravana, o clã brigue, e não seja um mau testemunho para aquele povo que está junto, ele decide separar. É uma decisão difícil? Eu creio que sim, né? Mas era necessário. Porque Ló acompanhou muitos anos Abraão. Saiu junto da terra natal, era seu sobrinho, era uma pessoa com quem podia confiar, dividir as dores, depender, apoiar um ao outro, companheiro. Mas, mesmo assim, ele tomou essa decisão difícil. E Abraão era o chefe daquele clã todo, né, daquele grupo enorme. Ele era o mais velho. Ele tinha a autoridade de primeiro escolher. Mas ele também decide abrir mão dessa autoridade e dar a preferência para o seu sobrinho Ló. Então, a gente pode ver uma atitude um pouco mais madura de Abraão aqui, né? Diferente daquele Abraão que no Egito pensou somente em si mesmo. Continuando então, o texto. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar.
era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. E aí o texto, ele compara ao jardim do Senhor, que é o Éden. Era tão bonito que fala, parecia jardim do Éden. Se fosse você, visse lá, o que você escolheria? Com certeza essa terra, né? É a mais bonita. Pô, o tio deu preferência para eu escolher? Eu escolho. Eu também escolho essa terra. Era a decisão mais óbvia, né? Que qualquer ser humano talvez tomaria. Ele viu, analisou e decidiu. Mas, além disso, de ver e analisar, e Deus? O que seria que Deus teria pensado dessa decisão? E se Ló tivesse perguntado para o Senhor antes? Verso 12, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E os comentaristas falam, eles eram famosos naquela época. Toda a nação conhecia Sodoma. Ah, aquele povo, né, que é moralmente caído, aquele povo que é super pecador, perverso, eram famosos. E Ló provavelmente sabia, conhecia da fama deles. Mas Ló conhecia a Deus. Mas mesmo assim ele decide ir mais perto de Sodoma. Provavelmente a gente pode imaginar, ele deve ter pensado, eu creio em meu Deus. Eu vou, mas eles não vão me influenciar. Eu vou me manter firme na minha fé. Não vou seguir a cultura deles, não vou fazer as mesmas coisas que eles fazem. E realmente, ele se mantém, porque aquele verso do 2 Pedro fala, ele ficava afligido com a atitude daquele povo. Então, realmente, ele ficava sofrendo com isso. E conseguia manter firme. Mas a gente vê que, no fim, quem sofre com isso? As filhas dele. Quando ele tomou a decisão de ir para Sodoma e Gomorra, Deus salvou ele e a família, porque ele era justo. E castigou toda a cidade com chuva de fogo e enxofre. E conseguiu salvar, Deus o salvou. Mas as filhas depois viram os costumes daquela terra, viu a perversidade. E aí, depois a gente vai ver que elas cometem incesto, né? Algo que Deus reprova, Deus condena. Então, a decisão de Ló, que parecia no começo maravilhoso, melhor decisão que podia ter feito na vida, a gente vê que não foi. Que não era essa a vontade do Senhor, talvez. Mais um exemplo de uma decisão tomada baseado no que viu e no que cada um concluiu. Moisés enviou 12 pessoas para espiar a terra. E 10 deles, depois que voltaram, falam assim, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a ele. O que a gente pode perceber aqui? Deus já tinha dado promessa, de que vocês iriam entrar. Mas eles decidiram, aqui fala, não podemos atacar aquele povo. Essa declaração que essas 10 pessoas fazem, e é essa declaração que todo o povo acaba aceitando. Nós não vamos entrar. Definiu de acordo com o que viu e analisou. Com certeza, tá certo o que eles viram. Tá certo. Mas, além disso, tinha já a promessa do Senhor. Vocês vão entrar e conquistar. Vocês vão conquistar aquela terra. Vamos ler esse versículo junto? Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. Nossa sabedoria é limitada, né? Quando Ló decidiu ir para leste, para aquela terra maravilhosa, nossa, como eu sou inteligente, como eu sou sábio, como fiz a melhor escolha. Quando os israelitas decidiram não entrar, nossa, se a gente entrasse, com certeza todos estaríamos mortos, né? Deve ter pensado assim. Mas, confie no Senhor, tema o Senhor. É essa atitude que nós temos que ter. Reconheça o Senhor em todos os caminhos. Lembra de Deus em todos os caminhos. Pergunta a Ele, consulte. É isso que a palavra nos ensina. E Noé foi aquele que confiou e temeu o Senhor. Um exemplo de obediência. E que não decidiu só com o que viu. Eu vou ler. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º ano do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saia também todos os animais que estão com você. E aí essa passagem mostra o momento em que Noé sai da arca. Foi assim, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Moisés. Aqui, então, Noé tinha quantos anos? 601 anos e um dia, né? Aí, no capítulo anterior, em Gênesis 7, mostra a idade com que ele entrou, quando o dilúvio começou. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Então, façam as contas. Quanto tempo, mais ou menos, Noé ficou na arca? 1 ano. 1 ano. Quase 1 ano. Faltavam alguns dias. E ele abriu o teto e viu que a terra estava seca. Se eu fosse ele, tivesse lá trancafiado 1 ano, naquele lugar, né? Imagina a situação, né? Cheio de animais. Só tendo alguns animais em casa já dá um cheiro. Imagina aquele milhares de animais junto. Não sem internet. A gente passou um tempo assim na pandemia, né? Mas a gente tinha todo o conforto. Né? Imagina ele, 1 ano. Se eu fosse ele, já teria saído de lá. Poxa, está seca. Tá certo, tem algumas poças ali, tem um pouco de lama ali, mas tranquilo, eu saio já. Mas ele não saiu. E ele esperou mais de 1 mês, até a terra estar completamente seca, e nem assim ele decidiu sair. Quando ele decide sair, então? Quando Deus fala, saia da arca. Então, vocês percebem a obediência e como que ele tomou a decisão, não só pelo que viu, não pelo que concluiu, mas esperou a voz do Senhor. Saia da arca. E aí ele sai. Então, Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os animais grandes. No verso 20 fala: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Mais uma coisa que eu teria feito de diferente se fosse Noé. Assim que saísse da arca, iria explorar o lugar. Iria ver, nossa, vamos procurar água, né? Onde é que tem água para beber aqui? Onde que a gente vai construir a nossa casa para morada? Acho que a primeira coisa que eu teria feito seria isso. Mas Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi adoração, agradecimento.
Continuando, voltando ao 13, então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Percorra toda a terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. O sentimento de Abraão, depois que Ló foi, deve ter sido várias, né? Poxa, uma pessoa que me acompanhou vários anos, com quem eu dividi as histórias, que foi meu companheiro, se foi. Como se uma parte de mim tivesse partido. E também, por um lado, poxa, eu carreguei esse menino como pai de um lado para outro. Ele ainda escolhe a melhor parte e vai. Não sei que sentimento era esse. Mas, nesse momento, Deus aparece e fala, olha tudo ao redor, olha para sul, norte, leste e oeste. Se Abraão tivesse olhado tudo, também teria visto aquela parte verde, linda, né? À beira do Rio Jordão. Tudo eu vou dar para você, tudo. Inclusive aquela terra para onde Ló foi. Vai ser tudo seu, vai ser tudo seus descendentes. Vai, corre, vai para o alto, vai para o baixo, é tudo seu, filho. Vai, escolhe, é tudo seu. Que Deus grande, não é? Por fim, vamos observar como é interessante o capítulo 13. Ele começa com Abraão construindo o altar. O último verso 18, também termina com a construção de altar. Ou seja, a gente pode concluir que a nossa preocupação não é para onde eu vou, o que vou decidir. Isso, Deus sabe melhor do que eu. Isaías 48:17 fala, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Amém. Então, nosso papel não é se preocupar. Nosso papel é estar perto do Senhor. É confiar nele, temer o Senhor. Então, como Provérbios 3:6 fala, lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Vamos lembrar do Senhor em tudo que nós fizermos. Vamos perguntar, não vamos adiante de Deus. A gente tem pressa, a gente toma decisões antes de Deus falar, mas não vamos fazer isso. Vamos esperar que Deus vá à frente e prepare o nosso caminho. E assim, eu, você, nós estaremos indo para o melhor caminho.